Se tem o país que a imprensa brasileira só cita pelas razões, eu diria, erradas, esse país é o Canadá. Na verdade, é o mesmo de sempre. Aqui os caras dão uma costurada no assunto em tempos de eleição, ou mencionam o Canadá quando tem algum tipo de confronto com o presidente Trump. A cobertura fica ali na superfície, mostrando como o primeiro-ministro Justin Trudeau é um cara legal, é um cara moderno, que tem cabeça boa, porque é lógico, porque ele agrada ao gosto do jornalista médio brasileiro, que adoram um liberal de meia colorida. Quer dizer, liberal no sentido norte-americano, tá, gente? E nisso o Justin Trudeau tem tudo para agradar os politicamente corretos mais exigentes, os mais. Mas tudo com aquele toque de esquerda que a gente conhece tão bem, né? É sobre esse país que, apesar de amigo, de vizinho de fronteira dos Estados Unidos, mas tão diferente dos Estados Unidos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. União das Repúblicas Socialistas Canadenses. Bem-vindo ao Saindo da Bolha, esse é o episódio 15, a União das Repúblicas Socialistas Canadenses. Antes da gente começar a nossa peregrinação por esse país gigantesco e cheio de coisas esquisitas e nem tão fofo quanto parece, vou começar pelo nosso, óbvio, pelo nosso jabá. Começo pedindo para vocês acessarem lá o saindodabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast ou entrar lá pelo Spotify e clicar também para seguir a gente ou qualquer outro agregador que vocês quiserem. Isso é importante para a gente, por quê? Porque primeiro vocês vão receber notificações e quanto mais assinantes o podcast tiver, mais legal a gente fica em relação ao ranqueamento geral. E isso ajuda também, eventualmente, para apresentar o podcast comercialmente para outros lugares. Quem sabe um dia, um milênio por aí, a gente conseguir um patrocinador, porque até agora a gente mete tudo do nosso bolso. E não estamos nem aí, tá, gente? Enquanto precisar, a gente vai fazer. De qualquer forma, fica o nosso pedido aí. É muito importante que vocês deem um share, que vocês falem com seus amigos, que contem que o podcast é super supimpa, porque a gente precisa também, além do Saindo da Bolha, precisar do apoio, o suporte comercial, quem sabe um dia, é muito importante também que a direita tenha um espaço de divulgação para suas ideias, tá? Não vamos deixar o pessoal roubar o nosso canto lá não. Mas hoje o jabá é curtinho porque a gente tá afim de falar de Canadá. Vamos à luta, camaradas. Vida que segue. Bom, vamos começar pelo óbvio, né? Porque isso deu na TV. Até que enfim, o Justin Trudeau ganhou as eleições. Bom, você deve ter percebido uma coisa, é que se falou pouquinho sobre isso. Não se falou muito, não. Falou-se rapidinho, muda de assunto, até logo, vamos para o próximo assunto. Isso aqui no Brasil. Mas, não ganhou? Então o Saindo da Bolha não quebrou a cara, porque se o Trudeau ganhou, os caras tinham que dar muita cobertura, porque o cara é de esquerda, lá. Não é assim, não. Eles não estão soltando foguetes. Nós não somos conspiracionistas malucos quando a gente diz que a imprensa brasileira majoritariamente é de esquerda. Não, amiguinhos de esquerda, nada disso. Vocês não vão poder comemorar dessa vez. Só um parênteses. Sabe qual a chance de um cara de esquerda estar ouvindo o Saindo da Bolha? É zero. Então, eu não sei porque eu tô falando com alguém de esquerda agora. Mas tudo bem, ele veio forte. Bom, a imprensa local aqui deu pouca cobertura porque foi uma vitória meia boca. O Trudeau, que é um darling da esquerda, que adora um caricato, mas se for um caricato moderno, de que cada 10 frases, uma for sobre ecologia, outra sobre interseccionalismo, uma terceira de politicamente correto, o cara tá nas graças dos caras lá. A questão é que o Trudeau ganhou, mas não levou totalmente, tá? O Trudeau nadou abraçadas nos últimos
4 anos, pelo menos, com uma grande maioria parlamentar. Ele fez o que não quis, criou altos vexames para os canadenses. Ele foi, por exemplo, esnobado pelos líderes indianos numa visita quando fez à Índia. Dançou que nem um panaca com roupa indiana para a TV local. E aí, nesse caso, como ele é o Trudeau, isso não é apropriação cultural. Se fosse qualquer outra pessoa, era, né? Dessa vez a coisa é diferente, tá? Depois dessa eleição, as coisas mudaram para o Trudeau. O Trudeau não vai ter maioria no parlamento. Ele vai ter que negociar, ele vai ter que mostrar o bumbum tratado com um pompom para o NDP, que é um partido mais à esquerda lá no Canadá e que foi quarto colocado nas eleições se ele quiser montar um gabinete. Aliás, o líder do NDP, chamado Jagmeet Singh, sacou? Que você vai reconhecer rapidamente porque ele não tira o turbante dele da cabeça. Antes mesmo de ver os resultados finais e estar sabendo como é que ia ser, já tinha afirmado categoricamente que jamais iria compor uma maioria com conservadores. Logo, ele significa que ele vai vender caro a maioria para os liberais do Trudeau. A questão é simples e matemática. O Canadá é parlamentarista, certo? Se um partido não obtém a maioria das cadeiras do parlamento, vai ter que conseguir fazer uma coalizão para governar e, claro, os liberais não podem contar com os conservadores para isso. Vai ter que ir na direção de um outro partido de esquerda e aí aparece o NDP. Não foi, de maneira geral, uma eleição boa para a esquerda, tá, gente? Os liberais perderam 20 cadeiras e o NDP, que são mais radicais ainda, perderam outras 15. O Trudeau só não perdeu de vez o controle do parlamento porque a diferença nas eleições passadas dele para os conservadores tinha sido grande demais. E por quê? Porque o Canadá, convenhamos, é uma coisa esquisita e naturalmente tende para a esquerda. Começando do começo. Bom, eu acho que a gente tem que começar lembrando algumas coisas importantes sobre o Canadá. Vamos lá, aulas de geografia que a gente já teve, mas acho que é bom a gente rememorar. A população do Canadá é de apenas 37 milhões de pessoas, portanto menor que a do estado de São Paulo. E a área do país, de quase 10 milhões de quilômetros quadrados, é uns 15% maior que a do território brasileiro. Isso quer dizer que os canadenses teoricamente estariam mais esparramados pelo país em termos de concentração, comparando assim, por exemplo, com um estado como o Amapá. Só que surpresa, a população do Amapá é quase 2 vezes mais densa, mais concentrada que a população do Canadá, para você ter uma ideia, em termos gerais, em termos numéricos, tá? Por outro lado, as poucas pessoas que moram lá, elas estão socadas em grandes áreas metropolitanas. De novo, como referência, para a gente ter termo de comparação aqui com o Brasil, nas 5 maiores regiões metropolitanas canadenses, mora quase 1/3 de toda a população. No Brasil, vezes 33%, como no Canadá, são 8% só. Nas 10 maiores cidades canadenses, vive quase a metade da população. Isso aqui no Brasil daria uns 15%. Então você vê que assim, poucas cidades com muita gente concentrando todo mundo. Tem um outro dado geográfico importante que acaba afetando a questão política, que é que uma parcela significativa da população vive na região francesa, né, de língua francesa do Canadá, que é o famoso Quebec, que uma hora quer ficar, que outra hora não quer ficar no Canadá. Mas por que isso é importante? Porque as populações urbanas, elas tendem a ser mais liberais e populações fora dos centros urbanos ou rurais tendem a ser mais conservadores. Olha só, se você pegar a província de Ontário, onde se localiza Toronto, e a capital Ottawa, eles fazem 121 dos 338 membros do parlamento, só a província de Ontário. Tá? Isso também é importante porque essa região do Quebec, com sua cultura francesa e portanto, mais à gauche, ela tem 78 cadeiras no parlamento. Então, leva
mais para a esquerda, posição ideológica mais progressista, dependendo de como vocês quiserem falar. Ora, então junta 78 cadeiras do Quebec com 121 de desculpa, 121 de Ontário, não fora nada das 199 cadeiras das 388. Então, Quebec mais Ontário, 199 cadeiras das 338. Isso significa 59% de todo o parlamento está na mão dessas duas províncias. Deu para entender onde a gente está chegando? Vamos pegar o outro lado da turma. Alberta é uma província de economia super pujante e de raiz conservadora. Porém, tem uma população menor. Eles fazem mais ou menos 11% das cadeiras lá do parlamento. Então, isso não dá muita bala política para a província, apesar deles estarem cacifados em dinheiro. Então, eles têm um PIB muito parecido com o do Quebec, aliás, praticamente idêntico ao do Quebec, só que eles têm menos da metade da população dos faladores de francês. Então, eles despejam os mesmos impostos que o Quebec, mas tem menos gente para ficar brava lá no parlamento. Então não dá para confundir exatamente Canadá com os Estados Unidos, imaginar que é mais ou menos o mesmo princípio, tá? Nos Estados Unidos você tem os estados centrais e do sul com comportamento mais conservador, enquanto as costas oeste e leste são mais progressistas, você acaba tendo um equilíbrio e por isso, inclusive, que você tem lá essa proximidade, quase sempre 50% nas eleições americanas. No Canadá não é assim e também não tem o colégio eleitoral americano que ajuda a equilibrar um pouco mais as coisas. Então não é por acaso que o Canadá é um dos países mais liberais do mundo, no sentido que se dá a palavra liberal na América do Norte. Mas aí você vai falar, bom, então os liberais ganham tudo quanto é eleição, né? Não exatamente. Vamos separar as coisas. Em primeiro lugar, você falando de política regional e nacional, o Canadá também é diferente dos Estados Unidos e do Brasil. Os grandes partidos nacionais lá, por exemplo, os liberais, conservadores, verdes, etc., não são obrigatoriamente representados nas eleições regionais, tá? Um partido liberal de uma província não é o mesmo partido liberal nacional, coisa maluquíssima isso. Os nomes são os mesmos, as ideias podem ser semelhantes ou iguais, mas eles não são obrigatoriamente as mesmas legendas e não existe uma hierarquia nacional vertical que submeta a divisão regional desse partido. Não é incomum, por exemplo, você ter pequenos partidos nas províncias que não têm nenhum relacionamento com o partido nacional também. Eles podem até apoiar numa nacional um ou outro, mas eles não têm nenhuma ligação direta. E existem também províncias menores que nem partidos formais têm, como os nossos aqui, ou como o restante do país lá. Na província de, eu não sei se eu vou falar certo, Nunavut, por exemplo, você vota em candidatos independentes, só tem candidato independente, sem partido. Eles se unem para criar um governo provincial por consenso e negociação, independente de partido. Eu até achei bacana a ideia, mas eu não sei se funcionaria para regiões com grande população, mas de resto parece bacana. Bom, mas onde pega isso tudo? Pega a partir do momento em que o que se chama de Partido Conservador, no caso, estou falando do Partido Nacional, apesar de ter um perfil mais conservador, ele é bem mais soft do que poderia se supor, tá? Geralmente são liberais em termos de economia, lutando por menos participação do Estado, mas tudo com certa calma, sem muito radicalismo. Você, se pegar os primeiros ministros nos últimos 60, 70 anos lá no 60, 70 anos no Canadá, considerando essa pegada mais à esquerda do eleitor canadense, era para imaginar que ia ter uma surra constante do liberal sobre os conservadores, certo? Mas não é. A proporção de tempo de mandatos entre os liberais e os conservadores nem é super desequilibrada, não. Tende sim para os liberais, mas não são diferenças muito gigantes. Tá, mas como isso é possível? Bom, isso é possível porque os conservadores canadenses são soft. Com isso, algumas bandeiras que seriam conservadoras clássicas acabam ficando meio que para depois. Eu vou dar um exemplo, o caso do candidato derrotado agora nessas eleições pelos conservadores, foi o Andrew Scheer. Ele não fala abertamente sobre temas como o aborto, aparentemente, aliás, certamente é o pro-life, mas não faz um away sobre essa pauta, porque isso poderia ser complicado em termos de eleição.
Por outro lado, os liberais, sim, os liberais tendem a ser realmente ultraliberais, com todo o discurso de conservacionismo, desigualdade social, a abertura para a imigração, que é muito interessante para a esquerda abrir imigração, porque gera mais votos para ela também. Isso tudo faz parte do que os eleitores canadenses de esquerda deem pulinhos de alegria. Ou seja, ainda que o Andrew Scheer tivesse ganhado as eleições, não era para se esperar nada do estilo, sei lá, um Trump canadense. Não é a pegada por lá. A alternativa teórica para esse público mais conservador realmente e liberal em termos de economia seria o candidato Maxime Bernier, do Partido do Povo. Aliás, é um nome que parece partido de esquerda, né? Partido do Povo. Ele sim faz campanha abertamente por mudanças mais profundas na política canadense e exatamente por isso tomou uma surra de toalha molhada por lá. Ele tinha uma cadeira no parlamento, esse Partido do Povo, que era exatamente do Maxime Bernier, e perdeu ainda essa única cadeira que tinha. Ou seja, as ideias do Partido do Povo nem de longe encontram eco no canadense médio. Mesmo aqueles que são considerados de direita por lá, tá? Alguns militantes do Partido do Povo entendem que membros do Partido Conservador, o Partido Conservador canadense em geral, se estivessem lá nos Estados Unidos, muito provavelmente eles seriam, talvez nem fossem republicanos, provavelmente eles seriam democratas moderados, jamais republicanos. Tamanha distorção para vocês verem que existe na política geral canadense para a esquerda. Ora, então, se os conservadores no Canadá seriam os democratas da América, imagina o estado de coisas que hoje se passa no Canadá. Por isso a gente acabou assumindo esse título meio provocativo, mas nem tão exagerado assim, para esse episódio que seria a União das Repúblicas Socialistas Canadenses. Quer ver como um país tão desalinhado politicamente para a esquerda tem todos os cacuetes que a gente espera, que a gente conhece bem aqui no Brasil da esquerda? Então segura aí que a gente vai seguir esse caminho nesse episódio. Hipocrisia. Eu não sei se esse assunto vai parecer conhecido de vocês, vai sim. Sabe quando um líder faz piadas com gays, homens e mulheres, chama lésbicas de mulheres de aquilo lá embaixo grande, não sei se você lembra dessa história, quando afirma em um vídeo que já mentiu, mas exatamente por ele ser de esquerda, tudo bem, certo? Não tem problema, hahaha, ele é do nosso, pode fazer o que quiser, mas no caso contrário, se fosse um candidato ou um político de direita, ele ia ser homofóbico, machista, xenófobo, vocês já viram isso certamente. Então, com o Trudeau é a mesmíssima coisa. Recentemente, antes das eleições, na boca das eleições, foi mostrada uma foto dele fazendo blackface, ou seja, com a cara pintada de preto. E você não acredita como seus partidários não viram nada demais nisso. O que tem? Até as desculpas que ele apresentou quando ele estava viajando no avião presidencial para a imprensa foram extremamente xoxas. Foi assim, uma cara de, olha, eu estou pedindo desculpa porque eu tenho que pedir desculpa, viu? Mas isso aí não faz diferença nenhuma para mim. Então você via que ele não estava nem aí para o negócio, que ele não sentia perigo nenhum em relação ao que aconteceu. Imagina então se fosse um candidato de direita. Aliás, deixa eu falar uma coisa, eu nem acho que o cara seja racista porque numa festa há N anos atrás pintou a cara de preto. Eu acho que vocês também não. Inclusive já acharam 3 fotos dele, parece uma obsessão. 3 fotos dele em festas em situações diferentes com a cara pintada de preto. Mas o que pega nessa história é a hipocrisia. Aliás, o hipocrisômetro explode quando o presidente Obama endossou publicamente a candidatura do Trudeau, que tinha acabado de sair com blackface. Isso, teoricamente, que deveria pegar muito mal para qualquer politicamente correto. No caso dele e de Obama, não teve problema nenhum. Aliás, muito interessante é que nem o Joe Biden até agora, o Obama endossou. Mas o Justin Trudeau, com seu blackface, não foi problema nenhum. Então, blackface só é racismo na hora de acusar, tá? Não é na hora de defender. E aí eu pergunto para vocês, conhecem esse discurso? Já viram essa postura de duplo pensar por aí? Pois é, eu já vi também.
Adoração ao bem bom. De novo ele, nosso querido Justin Trudeau, apesar de amigo dos desamparados, teoricamente não perde a chance de gastar uma baba de dinheiro em suas viagens internacionais. O canal de YouTube o Rebel Media fez um uso de uma lei canadense que obriga o governo a responder qualquer pergunta de repórteres sobre temas do governo e sempre envia suas solicitações para saber qual foi o tamanho da festa de dinheiro público que o Trudeau fez em, por exemplo, nas suas viagens internacionais de avião. Ele adora gastar dinheiro numa viagem internacional de avião. Olha, gente, o cara gasta muito. É impressionante como esses socialistas têm uma adoração para gastar dinheiro alheio. Só para citar duas passagens sobre isso. Em 2017, o Trudeau resolveu tirar férias. Ele estava cansadinho e tal. Então ele selecionou um destino modesto. Vou passar um período de relaxamento na ilha privada do Aga nas Bahamas. Coisa assim imperial, tá? Claro que às custas dos pagadores de impostos canadenses. Quem quer uma bolada dessa, levanta a mão, tô levantando aqui. Inicialmente, essas férias gostosinhas do Trudeau foram estimadas em um custo de 72 mil dólares canadenses, depois 125 mil dólares, depois 153 mil dólares, e aí fecha agora no final, dá uma arredondada, e a Esbórnia custou 200 mil dólares canadenses, algo em torno de 623 mil reais em dinheiro de hoje. Pô, coitado, ele merece, né? Muito estresse, é um filho de uma puta, né? Também para dar uma quebrada no clima, naquela viagem que ele fez para a Índia que eu mencionei para trás, que ele passou vexame, ficou dançando que nem um idiota, o Trudeau contratou um chefe famoso canadense para ir junto na viagem. Afinal de contas, ele tem que comer direitinho porque tá magrinho, fazer umas comidinhas para ele e tal. Então, para isso, ele espetou 17 mil dólares de custo da contratação do bonitinho, sem contar os custos das comprinhas de comida e de bebida que os relatórios do Rebel Media fazem você cair de costa o que ele pede de qualidade e de custo de bebida, tá? Se você for um cara esperto, vai saber que, obviamente, essa comidinha extra, além dos 17 mil e da bebida, não deve ter sido feijão carioquinha e a 100, não é não? Então é o seguinte, dirigentes de esquerda, meus caros, gostam de um luxo sim, e não estão nem aí em pagar a conta com dinheiro público, porque no fundo eles acham que merecem. Essa é a coisa mais bonita que eu acho nisso. Eu já vi essa história por aqui no Brasil. Você já viu? Lacração institucionalizada. Gente, uma coisa são pessoas terem direitos iguais, né? Eu acho que isso é básico. Isso, para qualquer ser humano minimamente são, é básico. Para quem é de direita, isso é super básico. Então, se o branco pode andar no ônibus, o negro também pode. Parece óbvio para a gente, mas há 60 anos atrás isso não era bem assim, por exemplo, nem nos Estados Unidos, e nem era assim há 25 anos atrás na África do Sul. Na cabeça do cara de direita, ele fala, poxa, não, peraí. Não, todo mundo tem direitos iguais. Isso é meio comum, né? Aliás, populações diferentes, com direitos diferentes, são coisas que acontecem até hoje em alguns países, em algumas nações mais vagabundas, né? Vale dar uma ouvida no episódio Os Uigures do Pedro Bial, aqui no Saindo da Bolha, para passar uma raivinha e ver como o ser humano ainda não está totalmente humano em alguns lugares, como, por exemplo, a China, que é uma maravilha de país de governo comunista. Então, perseguições de etnia, raça, religião, sexo, tudo isso ainda acontece, e acontece muito por aí. Mas uma coisa é você dar direitos iguais e oportunidades semelhantes para todo mundo, aquilo que ele falou, isso aí a gente nem discute. Outra é você institucionalizar privilégios com a desculpa de que está combatendo, atenção, privilégios. Uma das grandes marcas da lacração institucionalizada canadense é a tal da Bill C-16,
uma lei que regula a forma em que as pessoas devem tratar as questões de identidade de gênero. Veja, nós não estamos aqui falando nada relacionado, por exemplo, com casamento ou violência contra gays. Nós estamos falando de tratamento às questões relacionadas à identidade de gênero. A Bill C-16 chega a tornar crime você não tratar as pessoas como elas queiram que elas sejam tratadas em termos pronomiais. Vou dar um exemplo no limite de onde pode chegar essa aberração. Você está andando na rua, e de repente vê uma mulher com cabelo roxo, sei lá, e pede uma informação. Oi moça, tudo bom? Onde é que fica a rodoviária? Pronto. Se ela, por algum acaso, resolver pitizar que ela não é uma moça e que você desrespeitou, porque na verdade ela ou ele é gênero fluido, e você devia ter tratado ela como they em vez de she, você pode entrar numa enrascada. Eu vou deixar no site um link de um vídeo de uma situação que aconteceu no Novo México, nos Estados Unidos, mas que poderia ser uma encrenca gigante no Canadá. Nesse vídeo, certamente algumas pessoas já viram, um cara que se entende como mulher, ele grita com um caixa porque o caixa usou a expressão guys. Ele usou guys para tratar as pessoas. É uma expressão normal para quando tem um grupo de pessoas. Hey guys, né? E aí, como se a gente falasse, vamos ficar na fila aí, pessoal. O guys tem mais ou menos essa função. Então ele não é masculino ou feminino. Podia ser também gente. E aí, gente, tudo bom? Não estou falando gente homem, gente mulher. E aí, gente, tudo bom? Pois é. Só que o cara se diz trans, fica putíssimo. E você vê porque, mesmo que o caixa da loja tivesse errado o pronome, ele não teria como saber se a pessoa quer ser tratada como homem ou mulher pela própria aparência do cara. Afinal, o trans lá tem um baita do vozeirão, muito mais grosso que o meu. E convenhamos, vocês vão ver uma postura nada feminina. Essa semana mesmo, uma amiga minha aqui no Brasil, lésbica, foi tomar cerveja com 2 pessoas. Amigos de outros amigos foram lá e sentaram na mesa também. E sem que essas 2 pessoas que entraram depois da mesa falassem o que elas eram, o que elas se entendiam ser, ela mesma afirmou que não sabia como tratar essas pessoas, pois eles se vestiam como homem e tinham cabelo comprido e uma voz meio forçadamente afeminada. Eu falei, bom, então eu trato como mulher, eu trato como homem, porque tá vestido como homem, mas tem jeito de mulher? Não sei. Então, durante a cerveja, ela ficou sabendo que os 2 caras se consideravam mulheres lésbicas. E que, portanto, ela, como lésbica, ela devia estar no radar deles, ou seja, os caras, uma gateia. Lógico que ela não queria nadar com os 2 caras, porque para ela, eles são homens, certo? Eles têm o Bilal ali embaixo. Entendeu o tamanho da encrenca quando você coloca toda essa loucura na forma de uma lei que obriga os outros a tratarem você de certa forma, ou você tratar os outros de certa forma? É uma confusão absurda. Lá no Canadá, se essa minha amiga desse um chega pra lá mais firme nos caras, ela poderia ter problemas, por exemplo. Veja, a lei é um baita complicante se você, por exemplo, por questões religiosas, não aceitar que existem outros sexos que não masculino e feminino, que é um monte de gente vê o mundo dessa forma, horas. E não tem direito? Então, tratar as pessoas só como she ou he é um crime? Nesse caso, como é que fica a questão de liberdade religiosa? Essa viagem na batatinha legal canadense acaba dando margem à presença de alguns personagens que acabaram ficando famosos na mídia local. Aliás, até aqui no Brasil, se falou dela, que é a tal da Jéssica Yaniv, em algum episódio lá para trás do Saindo da Bolha, a gente fala dela também. A Jéssica Yaniv se aproveita da legislação altamente complexa e leniente para fazer um estrago na vida de pessoas, processando todo mundo à torto e direito. Pessoas que, no caso, se recusaram a fazer depilação na sua região peniana, pois ela alega ser mulher, mas com pênis, e por isso quem se nega a pegar no bilau dela é homofóbico, ou transfóbico, sei lá, a essa altura. Para piorar, a Jéssica Yaniv usa o Tribunal de Direitos Humanos da região da British Columbia, onde ela mora e processa as pessoas. Com isso, ela mesma não tem custo com os processos, entende? Enquanto os acusados têm que gastar uma nota preta para defender. Então, o Estado canadense, no certo sentido, ele protege
e no final incentiva um predador sexual como a Jéssica Yaniv e destrói reputação e finanças de mulheres que nunca nem de perto foram preconceituosas. A boa notícia é que essa semana a Jéssica Yaniv perdeu o seu primeiro processo, que foi defendido em conjunto de 3 mulheres que ela diz que foram preconceituosas com ela. Eu espero que ela perca muitos outros e que ela se for profundamente. Bom, depois reclamam, quando as pessoas de direita reclamam que o Estado maior esmaga os direitos individuais das pessoas, né? Então, vai saber. Jordan Peterson. Olha, eu acho que a imagem do Jordan Peterson hoje é mais representativa para o Canadá do que os ursinhos e a tal da folha de bordo, pelo menos para o pessoal da direita. Isso não é por acaso também, aliás, como as coisas nunca são. O Jordan Peterson é um professor reconhecido da Universidade de Toronto, psicólogo clínico com inúmeras obras, e estava lá ele um dia e cai sobre a cabeça dele a tal da Bill C-16. É interessante como às vezes a reação a algumas coisas acontece no momento em que as coisas começam a passar dos limites. E essa legislação é um caso típico. O Jordan Peterson deixou claro que não usaria os tais dos pronomes na marra. Veja, ele não é absolutamente nada contra as pessoas que se dizem trans ou qualquer outra nomeação. Cada um, ele sempre já deixou muito claro que cada um vive a vida como queira viver, decidam o seu caminho. Mas ele não aceitou ser obrigado a utilizar certos pronomes que haviam sido simplesmente inventados, que não faziam parte da língua inglesa, que é a língua oficial do país. Vou dar um exemplo para vocês. Normalmente você está conversando com uma pessoa, você olha para ela e deduz o pronome que deve usar, certo? Então você vê uma mulher, como é que você faz em inglês? Você vai usar o she, o her, certo? Se fosse um homem, você usaria os pronomes he, his, him. Tudo bem até aqui? Só que com essa paçoca toda, você não sabendo se a pessoa é ela, ele, gender fluid, sei lá, trans homem, homem, mulher, homem, lésbica, não sei o que lá, você não sabe mais como tratar as pessoas em termos de pronome. Então, sugere-se uma nova boa prática, que seria chegar assim e falar: oi, qual o seu pronome de preferência? Eu juro por Deus para vocês que essa é a indicação de como os diálogos deveriam começar agora. É um absurdo cada pessoa que você encontrar: oi, qual os seus pronomes de preferência? E aí as pessoas vão responder para você. Olha isso. Olha, eu prefiro ze, here. Ou ze, zen, zir. Gente do céu. Ou they, their, them. Ou am. Isso porque são os tradicionais, os novos pronomes tradicionais, tá? Porque a pessoa pode, nada obriga, ao contrário, que ela não diga: eu quero clan, clum, ploft, porque são os pronomes que eu uso para mim. Então, você vai ter que se virar e encaixar esse monte de zers, um ploft no meio do diálogo, para fazer uma conversa normal de 3 minutos com uma pessoa que você não conhece, porque você não sabe o que ela é. Em suma, tá aí a razão para o Jordan Peterson ter virado uma voz no meio dessa balbúrdia toda e ter atraído a atenção da mídia. Primeiro com uma voz dissonante e colocada como preconceituosa da cultura canadense. E no final, graças à própria mídia que deu essa luz chamando ele de preconceituoso, as pessoas foram olhar e descobriram que na verdade ele era uma voz sensata onde as pessoas poderiam começar a se unir ao redor para criar um processo crítico a esse monte de merda que se tornou a legislação de gênero do Canadá. Separatismo. A gente resolveu falar um pouco sobre separatismo porque dentro de uma cabeça socialista as coisas são feitas meio top-down, a gente sabe disso, que o coletivo é mais importante. Então, como consequência disso tudo, algumas ações separatistas acabam acontecendo nessas situações, certo?
A bem da verdade, o último referendo separatista foi em 1995, já faz um tempinho. E foi o pessoal do Quebec, o pessoal lá da língua francesa, que estava tentando cair fora do Canadá. Mas vamos combinar que foi uma vergonha. Na época, a diferença de votos não passou de 46 mil em favor da vitória do Fico. Foi apertadíssimo. E os separatistas tiveram que lutar contra uma enorme pressão do governo federal canadense, que por sinal era liderado por Jean Chrétien, que era quebecois, ou seja, era do Quebec. O Quebec queria ir embora, um cara do Quebec, que era liberal, esquerda, estava lá chutando a canela da própria província. Além de despejar um caminhão de dinheiro, o governo na época também fez umas chineladas ali para acelerar os processos de obtenção de cidadania de estrangeiros. Olha que legal. Os separatistas até hoje reclamam da manobra que só no mês desse referendo criou mais de 11 mil novos canadenses na região. E quase 44 mil durante o ano todo. Então, se você for pensar que imigrantes tendem a votar na esquerda, que a esquerda era contra a separação e que a eleição foi perdida por 46 mil votos apenas, dá para pensar um estrago que essa manobra de novos cidadãos canadenses teve no sonho dos quebecois separatistas. Ficou, no mínimo, uma coisa apertada, porque até então as pesquisas de opinião pública mostravam que claramente o Quebec ia se separar. Mas o governo federal, liberal, fez a sua forcinha e começou a estragar a coisa toda. Além disso, outros 80 mil votos na época foram anulados naquela eleição por motivos diversos. Então, meus amiguinhos, vocês podem imaginar o tamanho da pulga atrás da orelha que ficou com o pessoal até hoje em relação a esse referendo. Mas o tempo passa, o tempo voa e dessa vez quem começa a ficar de saco cheio do governo central é o pessoal das províncias de Alberta e Saskatchewan. Que me desculpe se alguém conhece uma pronúncia mais correta que a minha, que não é improvável. Alberta é tratada a pão e água pelo governo canadense. Na verdade, pior que isso, tá? As estimativas é que cada cidadão de Alberta em 2020 vai tirar do seu próprio bolso nada menos que 20 mil dólares canadenses por ano e colocar no governo federal recebendo nada, no sentido contrário. E para piorar ainda, as políticas conservacionistas do Justin Trudeau, que acabou de ser reeleito, elas bloquearam o crescimento econômico da província quando ele apoiou o bloqueio de expansão de um oleoduto que ampliaria a forma de escoar a produção do petróleo da região de Alberta para o Pacífico. Só para lembrar vocês como isso é importante, as reservas de petróleo da região de Alberta são estimadas como a terceira maior reserva de petróleo do mundo. Com a reeleição, então, do Trudeau, que os caras já estavam aqui, não aguentavam mais e acharam que dessa vez com a entrada dos conservadores a coisa ia voltar a andar, e não deu, as coisas pioraram em relação às ideias separatistas. Nem um único parlamentar liberal foi eleito lá na província de Alberta, nada, rosca. E o assunto, então, de separação voltou, parece, com bastante força. Para se ter uma ideia da birra dos caras, eles nem descartam a possibilidade de tentar fazer com que a Alberta pule a fronteira para o lado de lá e seja o 51º estado americano. Esse é um pensamento recorrente em alguns deles, e outros pensam em se juntar com outras províncias do oeste canadense e formar um outro país, porque eles estão realmente de saco cheio. E penso o seguinte, se a coisa já foi feia para eles durante os 4 anos de governo Trudeau, imagina agora com o governo Trudeau tendo que se aliar ao NDP, que é um partido mais à esquerda que os liberais ainda. Qual é a chance de Alberta e a região terem algum tipo de boiada por parte desse novo governo, essa nova coalizão de esquerda? Nenhuma. Isso então, meus caros, é aquela coisa. Parabéns para os governos de esquerda. Vocês são ótimos em sugar impostos e irritam tanto, mas tanto uma região inteira do país, a ponto de se apontar hoje a possibilidade de uma secessão dentro de um dos países ditos mais estáveis do mundo.
A gente aqui no Sair da Bolha se compromete com vocês a acompanhar de perto essa história toda, que provavelmente a gente não vai receber muita notícia da imprensa tradicional, né? China. Cacete, vocês vão falar de China de novo? Vamos sim, pode apostar. Porque se tem um país onde a questão chinesa é realmente importante, é no Canadá. Eu vou votar no tempo porque vale a pena. O Canadá foi o primeiro país desenvolvido a ter relações diplomáticas com o governo comunista do Mao nos anos 70. Antes mesmo que o Nixon fosse se aproximar deles lá. E adivinha quem buscou essa aproximação? Pierre Trudeau, sim, o papai de Justin Trudeau. Trudeau era socialista, pode-se dizer, se quiser, social-democrata, e tinha lá suas afinidades com o regime, além de ver o potencial de um país que na época do Trudeau estava aí na faixa de uns 800 milhões de habitantes, talvez um pouco mais. O Mao, o Sherman de bom coração, aquele que matou algo entre uma Argentina e um Reino Unido em número de pessoas, comemorou na época essa aproximação com o Canadá, dizendo que tinha agora, aspas, um amigo no quintal dos Estados Unidos. Então você vê que tem toda uma boa intenção. De lá para cá, não só a influência chinesa sobre o país aumentou, sobre o Canadá, como o número de chineses no país também cresceu exponencialmente. Para você ter uma ideia, 1 em cada 10 habitantes de Toronto, que é a maior cidade do país, é de etnia chinesa. 1 em 5 habitantes de Vancouver também é de etnia chinesa. 20% da população é gente pra caramba. Então isso vai por mim, significa muita coisa e a gente vai falar um pouquinho aqui pra frente, vocês vão entender. Em 2010, o Comitê de Segurança Nacional Canadense liberou um relatório afirmando com todas as letras, literalmente, papelzinho escrito ali, órgão independente do governo federal canadense, tá? Que o PCC, o Partido Comunista Chinês, estava ativamente, por uma série de frentes, tentando buscar influenciar de maneira direta no Estado canadense. Sem meias palavras, tá? E como é que isso aí se daria? Bom, eles foram bem claros que aquela administração na época, que por sinal ainda era do conservador lá, o anterior, o Stephen Harper, não estava dando a devida atenção para um assunto importante quanto esse, em diferentes tópicos, vamos chamar assim, de ataque ao Estado canadense, como, por exemplo, doações a políticos para terem uma posição mais amigável às demandas chinesas, por exemplo, doações para campanhas políticas, aproximação com jornalistas para melhorar a imagem da China na mídia, além de apoio a organizações, ONGs, por exemplo, que por diversas razões faziam manifestações contra o próprio governo. Bonito, né? Ou seja, eles estavam molhando a mão ali de um monte de gente para ficarem bonitos e terem um maior controle, literalmente, sobre o Estado canadense. E, gente, isso não é brincadeirinha não, tá? O relatório ainda apontou que pelo menos 2 ministros de províncias, o que seria o equivalente, vamos dizer, secretários estaduais aqui no Brasil, já estavam comendo na mão do Partido Comunista Chinês, assim como membros de algumas municipalidades, de algumas regiões, na região de British Columbia, lá que faz a divisa com o Pacífico. Então as coisas já estavam em andamento desde 2010. Agora imagine vocês que se isso já vinha rolando com o governo conservador, imagine como é que foi no período de Justin Trudeau. Se ele fez alguma coisa a respeito, óbvio que não. E visto que ele segue as pegadas do papai, que por sinal começou com tudo isso, né? Uma das armas percebidas pelo Partido Comunista Chinês é o grande número de dissidentes chineses que moram lá no Canadá. Então o cara chega assim e fala assim, viu, seu pai, seu tio, sua mãe ainda mora aqui na China, tá? Se você não quiser que nada aconteça com eles lá na China, acho que é melhor calar a boca. Ou acho que é melhor você falar bem da gente, tá? Esse é o tipo de pressão que eles recebem. Outra ferramenta é abordar estudantes em universidades, e você tem grupos chineses nas universidades, e buscando aliciar jovens para trabalhar em favor da sua terra natal, ou da terra natal dos seus pais em troca de benefícios.
É bem verdade que os governos conservadores também ficaram quietinhos dentro desse processo todo, tá? Porque eles viam na China a possibilidade de ganhos financeiros dos seus financiadores, das grandes empresas do país. Ou seja, não tem santo nessa história. Mas é certo que, nesses próximos 4 anos, nada deve ser feito para reduzir o poder chinês, até porque está entrando uma nova coalizão de esquerda, não é? E com isso, o poder chinês de influenciar a política canadense e os negócios entre empresas dos dois países tende a ampliar, ser uma ponte indireta para a transferência de tecnologia canadense para a China, ainda que sócios canadenses capitalistas não desejem isso. Há alguns pequenos movimentos no sentido contrário começaram a acontecer. Tem um grupo, por exemplo, chamado Alliance Guard of Canadian Values, ou seja, um grupo de chineses que começa a lutar para que a comunidade chinesa não entre nessa pressão vinda do Partido Comunista lá de fora e entendam que se eles foram para o Canadá, porque os valores canadenses de liberdade de expressão, de direitos humanos, etc., são, obviamente, muito melhores do que os valores de onde eles fugiram. Mas, por enquanto, são só pequenas tribos de resistência, vamos chamar dessa forma. Tem muita água para correr por baixo dessa ponte. E olha, se os canadenses não ficarem atentos, a União das Repúblicas Socialistas Canadenses pode ser, sim, um pesadelo que mais tarde vai ser muito mais difícil de sair dele. Para referências sobre esse tópico, vou dar uma sugestão. Procura na internet vídeos e referências ao livro Panda Claws, As Garras do Panda. Resumão. Olha, a gente não tá aqui para falar que o Canadá é uma porcaria de país, longe disso. Na boa, né? A gente não pode ser tão cego a esse ponto. É um baita de um país. Se o Brasil aplicasse corretamente os impostos que recebe, se não fosse uma máquina de geração de desigualdade social e que redistribui dinheiro dos pobres para o governo e de lá para os seus agentes corruptos, inúteis, mamadores de Estado, certamente a gente estaria muito mais próximo deles, do Canadá, em muitos sentidos, né? E em termos de bem-estar da população em geral, isso não tem a menor dúvida. Mas isso nem de longe quer dizer que um país como o Canadá seja aquela coisa fofa e perfeita que é entendida pela maioria das pessoas. É evidente que se você pegar uma pessoa de esquerda, ela vai se identificar com o país. É um país com um Estado forte, super regulamentador, que aparentemente entrega excelentes benefícios de volta. Mas não exatamente, é o famoso só que não. A saúde pública do Canadá, por exemplo, apesar de não ser o caos como a saúde brasileira, está bem, mas bem longe de ser eficiente. Ah, mas você não vai ficar pelado, você pode falar, você não vai ficar pelado sem dinheiro como nos Estados Unidos no caso de ficar doente, né? Olha, aí você pode escolher. Você pode preferir, por exemplo, ter dificuldade de ser atendido ou ter dificuldade de pagar. Boa sorte na decisão. Mas a discussão aqui não é essa, se a social-democracia, o socialismo é melhor ou pior. Isso é discussão estéril, total. Isso aí nunca vai chegar em lugar nenhum. E é óbvio que eu, estando com o microfone sentado aqui falando para vocês sem opção de contrapor o que eu estou falando, eu vou, em última análise, falar que eu não acredito nesse modelo e aí ficaria super fácil para o meu lado. Eu falo e vocês não podem me xingar. O ponto aqui, nesse programa especificamente, são as questões que levantam o limite desse modelo. E por si só já é um problema isso aí, porque o limite do pensamento coletivista é autoritário. Não tem para onde fugir. E esse episódio fala muito disso indiretamente o tempo todo. Quer ver? Ele fala indiretamente quando o Estado maior, ainda mais no Canadá, que tem meios de comunicação próprios, e são meios de comunicação próprios eficientes, não é? A televisão estatal brasileira lá, a CBC, é uma televisão forte. Elas protegem o Estado, elas protegem elas mesmas por meio de um processo de comunicação, propagandeiam o próprio Estado. Eles ficam quietos, podem minimizar as consequências e minimizam as consequências quando o primeiro-ministro deles, por exemplo, tira férias pagas com dinheiro do cidadão, sendo que essas férias custaram, por exemplo, só R$600 mil.
Aliás, só um estado inchado dá a chance de um governante gastar tanto sem ter medo das consequências disso, concorda? Quando o estado é gigante, isso é sinal que o cidadão é pequeno. Logo, ele não tem espaço para reclamar. E mesmo que teoricamente tenha, a reclamação do cidadão contra um estado gigantesco não tem peso nenhum. Mas alguém pode falar, pô, mas aqui também acontece isso. Mas é claro que isso também acontece isso. Exatamente porque o Estado brasileiro é tão grande ou maior proporcionalmente que o canadense e, além de tudo, é mais ineficiente e mais corrupto. Mas aqui no programa a gente também fala indiretamente de um Estado maior lá no Canadá e, consequentemente, com mais chances de ser autoritário, quando ele tem força suficiente para, por exemplo, sufocar um processo legal, democrático, que foi o processo de referendo da saída do Quebec. Foi uma baixaria e foi promovida pelo Estado. É um Estado tão autoritário e arrogante que se dá o direito de sufocar a economia de províncias que não são simpáticas ao seu modelo, como é o caso de Alberta. Ele é tão autoritário, então, que faz com que os habitantes dessa província queiram sair, criar um país novo ou pular o muro e virar americano, virar um Estado americano. Isso é uma loucura. É um Estado tão autoritário que a sua elite governante não vê com maus olhos a associação do Canadá com outro país ainda mais autoritário, como é o caso da China. Na verdade, o Partido Comunista Chinês. O Estado não se importa em proteger seus novos cidadãos, que são refugiados daquele país e que estão sendo pressionados por um governo estrangeiro. Por quê? Porque não é tão terrível assim. É um Estado tão autoritário que quer impor uma nova língua, é desconectada do contexto histórico-cultural que toda língua tem. Sob a pena, por exemplo, e quando eu digo pena, eu estou falando na firme forma da lei, das pessoas terem que conversar com outras de uma determinada forma, usando determinado vocabulário. Então o Canadá é um país ruim para morar? Não, claro que não. Hoje, não. Mas qual que é o limite disso? O Canadá sempre foi assim? Não, também não. Isso pode dar uma pista para a gente que se trata de um momento histórico perigoso e que a gente está vivendo com redução de liberdade de expressão e, pior, censura moral. Censura moral é o que há de mais eficiente, meus coleguinhas. Faz a gente evitar assuntos com medo de represálias, faz a gente pensar 10 mil vezes antes de falar e, no caso dele, antes de falar um pronome. Um pronome, gente. O Canadá é um exemplo clássico onde na tal da guerra cultural a direita está perdendo. E está perdendo feio. Talvez exatamente por isso comece a pipocar uns Jordan Petersons da vida. Gente que acha que de repente já se perdeu demais. E talvez ainda tenha tempo de criar uma oposição racional a tudo isso que é extremamente irracional, extremamente anticientífico e extremamente puritano, quase medieval. O programa de hoje escolheu o Canadá porque é um país que nós aqui do Saindo da Bolha não gostaríamos que o Brasil se tornasse. Que por mais que seja um sonho distante, por tanta coisa boa que tem lá, seja um sonho praticamente inalcançável para a gente aqui, então, gente, se for para sonhar, ao menos que a gente sonhe com um país onde os direitos do indivíduo sejam realmente respeitados. Não da boca para fora em discurso político, mas de verdade e integralmente. Clipe extra da semana. No clipe extra dessa semana nós vamos mostrar como um discurso de esquerda é hipócrita quando confrontado com a realidade. Essa semana o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, foi a público, foi lá para a imprensa dar porrada na mesa e pedir explicações. O cara é foda. Explicações urgentes. Por que os cidadãos californianos estavam pagando tão caro a gasolina que usavam? Isso é um absurdo. Vamos ver isso, vamos investigar, punir quem for os culpados, tal. Acusou as empresas privadas de estarem um tipo de complô para achacar o cidadão californiano. Vou dar uma pausa aqui, tá? Existem políticos honestos e políticos sem vergonhas. O honesto, quando se vê diante de um problema, o que ele faz? Bom, ele tenta resolver. Ele analisa o problema, vê se é possível resolver, por exemplo. Às vezes tem coisas que são complicadas ou insolúveis. Convenhamos, nem tudo é possível. Não adianta a gente querer verdura fresca, por exemplo, com um preço bom na Sibéria no inverno. Não vai ter, não rola. Mas o político honesto pode
Por exemplo, plantar estruturas para o futuro, resolver mais tarde, deixar para os seus sucessores resolverem essa situação e arregaçar a manga ou botar a sua equipe para pensar num jeito de resolver as coisas. O político sem vergonha, via de regra, faz uma das três coisas, ou as três. Uma é dar uma de migué e deixar a coisa rolar e foda-se. Outra que ele pode fazer é a famosa cortina de fumaça, tipo, tá com os hospitais caindo aos pedaços, população morrendo, etc., constrói estádio, deixa o pessoal feliz, né? Em vez de investir 100 milhões aqui, investe 1 bilhão em estado e fala que é um governo popular. Outra que ele pode fazer, e é muito comum também, é o político pular para o lado do povo, na cara dura. Então, quando ele percebe que a população está puta da vida, ele vai lá para a imprensa e diz que também está irritado, que isso é um absurdo, ora assim como vai, ora onde já se viu, exige explicações, arranja um inimigo comum, bate pezinho, que é o caso que o Gavin Newsom fez agora. Bom, portanto, o Gavin Newsom é esse tipo de safado. E ele é mais safado ainda porque, para dar um jeito no buraco financeiro em que se encontra a Califórnia, ele mesmo apoiou a criação de um imposto sobre combustíveis com a desculpa de que era algo em benefício da ecologia, entendeu a malandragem? Ele aumenta a receita do Estado e a população lá, que é majoritariamente democrata, bate palminhas porque acha que está salvando os esquilinhos. Mas convenhamos, como dizia o eleitor de esquerda, é engraçado. Depois de dar o maior apoio para a taxação, começou a ficar bravo que o preço dos combustíveis subiu. Ué, achou o quê? Que ia ter mais imposto e o preço ia cair? Estranho, né? A questão é que, muito antes do truque do governador funcionar, a rara imprensa que é crítica já desarmou o bote do Malandrops. Quer ver? O óbvio. Se o californiano paga hoje 70 centes de dólar a mais que outros estados no seu combustível, entre 30 e 40 centes vem da taxação que eles acharam o máximo. 2. A Califórnia é um estado caro. E é caro porque tudo é muito taxado, porque os preços de terrenos são caros, porque os salários têm que ser maiores. Até a estrutura de um posto de gasolina, então, portanto, é mais cara. Então o dono do posto vai vender mais caro. 3, porque a gasolina para ser vendida é especial. Então, sim, tudo é regulamentado. 4, porque as refinarias eram super regulamentadas. E eu estou falando eram, cheia de exigências, porque eram. Elas puxaram o carro. Elas não valia a pena fazer negócio na Califórnia. Simplesmente fecharam, foram embora ou passaram para frente o negócio. Empresa não é para dar lucro para o Estado, é para dar lucro para os sócios, certo? Então, vendo que a coisa não ia para frente, fecharam a porta ou se mudaram para outros estados onde a coisa fosse mais amigável. Como resultado, menos refinarias, menos oferta de combustível por uma demanda fixa ou crescente, ou seja, preços mais altos. Ou seja, mesma velha história. Taxa as coisas no talo, regulamente com 300 mil frescuras empresas, invente produtos e depois aponta o dedo para quem produz dizendo que ele é o vilão da história. O tal do Gavin Newsom é esse tipo de picareta safado, porque ele usa exatamente esse discurso. Cada vez que eu vejo a política da Califórnia, mais eu entendo como o nosso país vem sofrendo tanto e quanto que vai apanhar enquanto não mudar as coisas. Então, que venham mudanças, né, gente? A gente torce para que elas venham logo. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Esse foi mais um Saindo da Bolha. A gente está super feliz com os resultados que está tendo. Agradece demais você, ouvinte, que está levando a sério a nossa necessidade de ter o máximo de pessoas ouvindo, replicando as mensagens que a gente está deixando por aqui, de uma revisão no nosso pensamento político a partir do que a gente está vendo lá fora que está dando errado, para a gente não repetir aqui dentro. Para fazer isso, para divulgar a gente pede, dá um share, a gente pede, fala com a turma. Estou acompanhando um podcast supimpa. Vai lá no site www.saindabolha.com.br, clica, follow this podcast, segue a gente pelo Spotify, segue a gente pelo agregador que for. E, por favor, fique à vontade de entrar em contato conosco ali pelo nosso perfil no Facebook. Por enquanto, a nossa plataforma não é lá muito
boa para contatos, mas a gente está sempre disponível para responder o que for necessário. Últimos 2 pontos que eu queria citar aqui. Primeiro, próxima bolhona da semana, daqui a 15 dias nós vamos ter uma coisa especial. Nós vamos ter nossa primeira entrevista aqui no Saindo da Bolha. Nós vamos conversar com um economista que vai falar com a gente, manja muito de Argentina, vai falar um pouco sobre eleições, política, economia na Argentina e toda essa bobageira que está preparando para entrar por lá. Segundo ponto, queria agradecer ao ouvinte Anderson, que deu um monte de material para gente poder preparar esse material sobre o Canadá. O cara manja bem também, sabe do que está falando. Espero que vocês tenham uma ótima semana e que todos fiquem super, muito bem. Saindo da Bolha.